Salve, salve, Aviceners! Eu sou o professor Cláudio, professor de História e Sociologia. Estou aqui hoje com o professor Pedro, professor de Artes, e também a Daiane, professora de Redação. E hoje a gente vai comentar um tema muito importante para a vida, para conhecer o Brasil, para os vestibulares, que é a Semana de Arte Moderna de 22, que completa esse ano 100 anos. Então, sobre esse marco histórico fundamental, temos dois grandes intelectuais aqui hoje para abrilhantar as mentes dos nossos queridos Aviceners. Então, entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 22, no Teatro Municipal de São Paulo, comemorando o centenário da independência brasileira, teve início a Semana de Arte Moderna. Influenciados pela modernização tecnológica europeia e a fim de construir a independência artística brasileira, um grupo de artistas decide expor mais de 100 obras que abalaram o fino gosto de patricinhos e mocinhas da alta sociedade. O contexto do período é considerado conservador. Com a oligarquia latifundiária à frente da República do Café com Leite, a modernização econômica, política e cultural brasileira caminhava a passos lentos. Com um olhar de vira-lata, nossa elite se extasiava com o velho mundo e se achincalhava com nossa produção caseira. Sempre deslumbrados pela chamada alta cultura europeia, a elite brasileira do início do século XX, representada pelos cafeicultores, se negava a aceitar as práticas populares como cultura brasileira. Eu sei que é difícil de imaginar como alguém em sã consciência consegue criticar a riqueza da nossa cultura, mas para ilustrar, era dessa forma que 8 anos antes da Semana de Arte Moderna, o ex-ministro e membro da elite, Rui Barbosa, descreveu o corta-jaca, uma dança popular levada a uma cerimônia presidencial. Uma das folhas de ontem estampou o programa de recepção presidencial, em que, diante do corpo diplomático da mais fina sociedade do Rio de Janeiro, aqueles que deviam dar ao país o exemplo das maneiras mais distintas e dos costumes mais reservados, elevaram o corta-jaca à cultura de uma instituição social. Essa é a dança mais baixa, mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens, irmã gêmea do samba. Enfim, apesar de ter provocado irritação, críticas e desconforto na elite brasileira que estava acostumada às coisas europeias, a Semana de Arte Moderna foi um marco na história e na cultura brasileira, por ter reconfigurado a forma de produzir, sentir e pensar a arte nacional. Para esses corajosos artistas de 22, 100 anos após a independência política, tinha chegado a hora da nossa independência cultural. Então, Pedro, como a Semana de Arte Moderna reconfigurou a arte nacional? Eu acho que quando a gente pensa em arte, a arte que a gente tem hoje mesmo, por exemplo, a gente só pode ter a arte que a gente tem hoje por conta da Semana de 22. Porque a Semana de 22, ela dá início, né, aqui no Brasil, ao que vai ser o modernismo. E o modernismo, ele é um movimento que quer libertação, né? Ele quer liberdade. Então, o próprio libertinagem do Mário Bandeira, ele traz aí em poética que ele quer esse lirismo que é a libertação. Ele está cansado daquele lirismo comedido, que é o lirismo acadêmico. Então, o modernismo, ele vai trazer essa quebra. A gente vai começar a fazer uma arte que não vai cair no gosto, inicialmente, aí, da elite que consome, mas que vai reconfigurar tudo que vai ser feito a partir dali para frente. Então, é uma forma que as vanguardas europeias, as influências europeias, elas chegam ao Brasil, mas com alguns questionamentos meio que permeados, que era como que a gente faz isso não ser uma réplica de uma estética europeia, mas ser uma arte essencialmente brasileira. Então, como que eu faço essa arte ser brasileira e ser reconhecida como brasileira? Então, a gente começa a meio que buscar uma identidade nacional dentro disso, né? Então, acho que por isso que não cai tanto nos gostos da sociedade logo que chega ao Brasil. Tem uma certa resistência, né? As pessoas até chamavam os artistas que estavam ali na Semana de 22 de doentes mentais, a elite que consumia nesse período. Então, o próprio Monteiro Lobato fez muita crítica à Semana de 22 e à Anitta Malfatti, mais especificamente. Porque ele falava que a Semana de 22 era esse movimento anormal de artistas que estavam baseados em escolas rebeldes, em teorias efêmeras, que são as vanguardas na Europa. Então, ele chegou a falar que a Anitta Malfatti, por exemplo, era uma artista de estética forçada, baseada em Pablo Picasso, e que ela só teve a relevância que ela teve por ser mulher, porque os parâmetros de avaliação para a arte feminina eram outros. Então, a gente retoma até isso, é uma questão de história mesmo, né? História das mulheres na arte. As mulheres, elas começam a ser aceitas nas academias aqui do Brasil, com um certo atraso em relação aos homens,
e elas não tinham muitas aulas que eles tinham. Então surge, né, como uma forma de inclusão, entre aspas, assim, uma categoria de exposição que se chama arte feminina, que eram artes com cores mais neutras, pinceladas mais suaves, aquela coisa mais delicada, em que as mulheres competiam com mulheres para poder conseguir um espaço de exposição. Ou com homens amadores, né? Mas com homens mesmo assim, não, porque a obra deles era julgada como muito mais complexa. Eram pinceladas mais brutas, eram temas mais aprofundados. Então ele chega a falar que a Anita Malfatti teve esse destaque porque ela tinha uma arte que era avaliada por critérios mais básicos. Então a gente vê que foi um movimento que sofreu muita crítica, mas que conseguiu meio que como eu posso falar? Se desenvolver a partir das críticas e se consolidar no que seria aí, dentro da literatura, a segunda geração, né? Que aí já tem uma aceitação maior, então a gente começa a ter um desenvolvimento maior do modernismo no Brasil também. Então a Semana de 22, ela foi extremamente importante para reconfigurar toda a arte que é feita dali para frente, seja na literatura, seja na arte visual, seja qualquer outro tipo de arte, assim. E é interessante a gente pensar também que, conforme você foi falando das mulheres participando da Semana de Arte Moderna, a República Oligárquica, ela previa a exclusão da participação política das mulheres, né? Então, a Constituição de 1891 é uma Constituição que garante o direito ao voto para os homens alfabetizados. E na década de 20, há uma pressão feminina dentro de movimentos, como, por exemplo, a Frente pelo Progresso Feminino, que vai tentar tensionar a presidência da República a reconhecer as mulheres como cidadãs. Inclusive, nós vamos ter, em 1928, a primeira prefeita eleita da América Latina, aqui no Brasil, que é a Alzira Soriano, que vai ser prefeita numa cidade no Rio Grande do Norte. Então, eu acho que o modernismo, ele está acompanhando, de certa forma, pelo que você disse, né, Pedro? A Semana de Arte Moderna, eu acho que ela está acompanhando as pressões e as necessidades que a sociedade brasileira vinha passando pós-Primeira Guerra Mundial, e enquanto a nossa elite, ela não pressionava, mas ela reagia a não mudar. Então, Dai, pensando nesse cenário assim, de que forma você percebe que a Semana de Arte Moderna influenciou a linguagem, ela potencializou novas formas de expressão? Como que ela cria esse rio que pode trazer novos caminhos para a linguagem brasileira? Bom, a partir do que o Pedro falou, né, desse movimento de resistência mesmo que o próprio modernismo ele cria, com os intelectuais modernistas, né, que estão pensando nessa quebra da estética, o modernismo ele vem com um movimento literário logo após o parnasianismo. Eu penso nisso que você falou sobre o modernismo acompanhar uma necessidade das próprias pessoas, né, porque o parnasianismo refletia isso, já que a arte era feita para uma classe social burguesa, né, então, assim, pessoas que tinham mais recursos, era uma arte que acompanhava também essa identificação, porque senão ela não era uma arte consumida. Então, no parnasianismo, nos pensava na arte para o povo, né? Para as pessoas, nos pensava na arte para difundir a arte, né, no sentido de fazer a arte presente na vida das pessoas. Era uma arte pensada para devolver aquela estética mesmo que eles viviam. Então, era uma arte pensada na métrica, na rima, naquilo que era mais tradicional, naquilo que era mais conservador, não tinha quebra de padrões. A própria linguagem é uma linguagem extremamente rebuscada, né? Só fazendo um paralelo com o vestibular, tipo, toda vez que cai um texto parnasiano, é realmente um texto muito difícil de ser lido, porque tentava se colocar, tipo assim, a norma culta como a norma vigente, a única norma possível, né? Nós, por exemplo, eu sou da sociolinguagem, a gente entende que a linguagem ela é importante, ela se faz importante na sociedade porque as pessoas entendem, elas se comunicam, né? E ali você percebe que era uma arte que não estava voltada para essas pessoas entenderem mesmo, né? Então, quando vem a Semana de 22, e, por exemplo, Manuel Bandeira expõe um poema chamado Sapos, que é o que abre a Semana de Arte Moderna, ele quebra com toda essa estética. Ele quebra com todas as rimas, ele faz versos livres. Era muito comum no parnasianismo, nos poemas parnasianos, por exemplo, tem um fenômeno francês da poesia, que era o ejambement, que é uma continuação de um verso no outro, para continuar a rima, né, do jeito certo. A gente chama de cesura na linguagem, né? A cesura, que é a quebra, né, em redondilha maior, menor, sempre no mesmo ponto. E ele faz isso totalmente diferente. Então, ele começa a trazer termos, né, de campo semântico mesmo, do povo para dentro dessa literatura. E isso faz com que desagrade
a maior parte da burguesia intelectual da época. Então, é como se, naquele momento, o modernismo ele representasse na linguagem a necessidade de fazer o povo entender também o que é arte. E dessa arte chegar até eles, né? E chegar no intuito de fazer modificar aquele pensamento. Em 2018, a FUVEST trouxe um tema se deve ou não haver limites para a arte, e ela traz dentro da coletânea, por exemplo, a questão do modernismo, de ter trazido para o contexto da época um não limite mais para a arte, que era uma coisa que antes havia sendo ponderada. Então, por exemplo, o Pedro citou as vanguardas, né? As vanguardas europeias são objetos de estudo, então, da Tarsila, da Anitta, do Oswald, né? Do Mário de Andrade, são objetos de estudo. Por quê? Porque é uma arte de movimento, né? Então, se você pegar, tipo, por exemplo, o surrealismo, o dadaísmo, eles são vanguardas europeias que trabalham com o impossível, que trabalham com o inimaginável, né? Com algo que antes não tinha sido pensado por ninguém, com algo que realmente trabalha com objetos simbólicos, né? Então, por exemplo, o surrealismo trabalha com a ideia do sonho, o dadaísmo trabalha com a ideia de quebra de estética total. Então, por exemplo, tem lá o mictório, né, que se chama a fonte. Você pega um objeto que tem um nome, esdrúxulo. Quem que faz a fonte Marcel mesmo? Duchamp. O Duchamp, é. Ele pega, ele inverte o mictório e dá o nome de fonte. Então, ele nomeia de maneiras diferentes para trazer essa quebra, né? Para as pessoas pararem de ter essa repressão com o limite que a arte tinha. Ah, porque o mictório só pode ser um mictório? Na arte, a ideia é que as coisas podem ser outras coisas, né? Elas podem ter outros nomes, elas podem ter outros impactos. E como essas vanguardas influenciam, até o próprio Oswald e a Anitta, eles vão estudar fora do Brasil para trazer essa questão da arte europeia para cá, mas deglutir essa arte europeia para vomitar, né, uma arte brasileira, é exatamente pensando nessa fluidez que a arte pode ter. Então, eu penso que é nesse momento que a linguagem também se consolida como uma linguagem mais fluida, entende? Que não só a gramática normativa, ela pode ser a fonte de poder, porque as pessoas usam, né? A gente teve exemplos de presidentes recentes, pode dar nome? Pode, claro. O Michel Temer, por exemplo, né? Sim. Usava lá da mesóclise na gramática normativa como fonte de poder. E muitas pessoas usam a gramática normativa para se manter esse status, né? Manter Sim. essa relevância. E o modernismo diz assim, não, a gente não vai fazer isso. A gente não quer mais manter o status. A gente quer que as coisas elas se tornem democráticas. Então, começa um período de trazer para dentro da literatura essas reflexões de um Brasil que precisava caminhar também para essa estética mais revolucionária, mais democrática. Você sabe que, a hora que você estava falando, Day, eu fiquei pensando, porque esse período também da Primeira República, a gente chama na história de Belle Époque. Essa Belle Époque, ela também pode ser chamada de Era dos Bacharéis, principalmente por conta que essa classe média alta estava formando na Faculdade de Direito de São Paulo e tinha como um elemento de poder esse português robusto, esse português formalizado, principalmente como uma forma de se diferenciar socialmente, né? E acho que é bom a gente falar, para quem está nos ouvindo, que a Semana de Arte Moderna não envolve só artes plásticas, não é? Não. E o que tem no meio dessa Semana de Arte Moderna, além das artes plásticas? Tem música, né? Então, os músicos agora, eles não passam mais a se apresentar sozinhos, e sim acompanhado de uma orquestra, uma sinfonia ali. Tem bastante escrita poética, então vários poemas são produzidos a partir dessa tentativa de fazer com que a linguagem se torne mais popular, né? E não só uma linguagem acadêmica, elitizada. A gente tem quadros, né? Que acho que foi o que é mais notório são os quadros. Acho que as principais foram essas. A gente começa com alguns manifestos ali também, a publicação de algumas poesias que são interessantes, que vão guiar muito o modernismo dentro da literatura. Sim. Assim. A Day falou de uma palavra acho que sempre vem na minha cabeça de Semana de Arte Moderna, que é antropofagia. E toda vez que você vai falar sobre antropofagia para os alunos, eles sempre vão lembrar primeiro do ritual que os tupi-guaranis faziam no Brasil, que era o fato de guerrear não para matar o adversário, mas sim para capturar esse adversário e fazer um ritual ali de degustação de partes desse sujeito, porque eles acreditavam em absorver, junto com a carne, as características desse sujeito. O que significa essa antropofagia, Pedro, na arte, por exemplo? A antropofagia ela vem muito no sentido de devorar. Quando eu dou essa mesma aula agora para
Fundamental 2, por exemplo, eles não entendem direito. Porque a própria definição de antropofagia vem aí com esse de devorar o outro. Mas é devorar no sentido cultural. Então, o que a gente pode pegar, aprender, assimilar, mas tornar nosso? Que vem muito com essa questão da busca da identidade nacional. Então, beleza, a gente está falando sobre as vanguardas, que foram extremamente importantes. Tarsila era extremamente influenciada pelas vanguardas. Principalmente o cubismo e o surrealismo influenciaram muito a Tarsila. Mas ela não fazia uma arte de vanguarda, ela fazia uma arte modernista. Porque dentro da obra dela, a gente tinha uma busca por essa identidade nacional. Isso todos eles faziam. Então, quando a gente pensa o próprio Cândido Portinari, quando ele faz Retirantes, por exemplo, ele utiliza de uma estética que é muito influenciada no expressionismo, mas ele está falando basicamente do que Vidas Secas fala. O pessoal do Nordeste fugindo dessa seca, fugindo da fome. Então, a gente tem corpos esqueléticos sendo representados por um cenário desértico. Então, a gente devora a essência do expressionismo, mas a gente não está replicando, né? A gente está fazendo isso ser nosso. Então, acho que a busca pela identidade nacional está muito ligada ao movimento de antropofagia, porque é devorar no sentido de que o que a gente vai fazer agora é nosso, mas a gente tomou como influência algo de fora, mas agora é o interno que a gente está procurando, não é mais o externo. Dentro desse movimento antropofágico, o Oswald escreve um manifesto To Be or Not To Be. Então, até fazendo essa questão do inglês dentro do português, né? Ser ou não ser brasileiro, essa é a grande questão, né? Então, será que a gente estava preparado, então, para abandonar essa estética? A gente precisava ser brasileiro em algum momento na nossa arte. Essa é a questão do agora, sabe? Vamos deixar para trás essas tradições europeias, mas não porque elas são ruins, mas porque a gente já captou delas o suficiente. E vamos trazer essa brasilidade, né? Então, isso é interessante nesse ponto que o Pedro traçou. A raiz brasileira, ela é uma matriz, né? Pautada em 3 matrizes. Mas, então, o indígena ali, então, o negro e o luso-português estavam sendo condicionados no movimento modernista, mas na tentativa de que só o português estava se sobressaindo. Então, aí chegou a mistura, né? A miscigenação. Isso, a hora que vocês falaram que há um objetivo específico desses caras que estão produzindo arte nesse momento, que é pensar a nacionalidade brasileira, né? Só que a gente sabe que o nacionalismo ele pode ser tanto um nacionalismo progressista, de transformação, de inclusão dessas classes mais baixas, como pode ser também um nacionalismo reacionário, um nacionalismo conservador. E eu acho que o modernismo mostra isso também, né? Porque vão ter grupos ali que vão se colocar como em busca dessa transformação, que eu acho que até acabam se vinculando ao Getúlio Vargas depois, estão junto com esse projeto. E também acho que tem grupos que vão tentar construir projetos mais reacionários. É isso mesmo? Ou se tem um projeto comum entre eles, único, exclusivo, assim, de uma arte nacionalista reacionária ou um nacionalismo progressista, ou se tem divergência entre os modernistas sobre que nacionalismo é esse que nós estamos construindo? Eu penso que os que se destacaram foram pensando nessas ideias progressistas do próprio Brasil, né? Então, a gente tem na primeira geração, por exemplo, acho que é José Lins do Rego. Ele faz toda uma releitura, por exemplo, do ciclo cafeicultor e a chegada da cana-de-açúcar. Uhum. Mas essa ideia de dizer assim, ele escreve um texto chamado Fogo Morto, sabe? Então, dizendo assim, cara, talvez isso aqui traga para o Brasil um bom desenvolvimento, mas ele vai destruir em vários pontos. Então, essa ideia do progresso associada a uma questão social e também econômica. Aí, na segunda geração, a gente tem a escrita mais forte, por exemplo, do Graciliano Ramos, escrevendo ali sobre as questões sociais voltadas ao Nordeste brasileiro, né? Então, o sertão nordestino. Então, ele vai focar bastante nisso. O Carlos Drummond também escreve nessa geração, foca bastante nessas questões sociais, mas aqui do Sudeste, né? Do Sul do país. Aí, chega na terceira geração, a gente tem o João Cabral de Melo Neto e tem o Guimarães Rosa. O Guimarães está retratando um sertão mineiro também em decadência, nessa questão social, mas aí voltada para a espiritualização, né? Mais para o espiritual. E tem o João Cabral de Melo Neto, por exemplo, no Morte e Vida Severina, retratando todo um Brasil também que está em descaso, né? E isso vai até depois se configurar com o momento político que o Brasil está vivendo. Então, eu penso que a ideia é muito mais progressista, os que se destacaram, fazendo do modernismo um movimento de realmente mudança para o Brasil e reflexão da sociedade, do que de ideia reacionária. Eu acho que as ideias reacionárias se concentraram no romantismo brasileiro e no realismo. Para complementar a fala da Dai, eu achei interessante o que ela falou, porque realmente os que se destacam são esses mais progressistas, mas a gente
tem várias vertentes, né? Então eles não estão todos uniformes no mesmo pensamento. Então tinha a vertente dos primitivos, né, que a gente chama, que aí vai ter o movimento pau-brasil, a antropofagia, mas também tinha a vertente nacionalista, né? Que aí tinha essa visão mais reacionária. Mais conservadora. Mais conservadora. Mas mesmo assim, eles não eram de grande destaque na semana de 22. Entendi. Eu acho que até porque essa posição mais conservadora, ela vai muito oposto ao que o modernismo buscava. Né? Então eles tiveram ali as suas representações, mas o que a gente olha para a semana de 22 e pensa são nos mais progressistas, são os que vão refletir para o Brasil, nas questões do Brasil e vão ir para frente a partir disso. E foram fundamentais, eu acho que para quebrar, para ruir a Primeira República no Brasil, né? É um tipo de crítica que acontece, assim como o movimento tenentista, assim como o movimento operário, assim como o movimento feminista, por exemplo, que vai levar à decadência da Primeira República, da República do Café com Leite, em 1930 e a ascensão do Vargas. E para a gente finalizar, que o nosso tempo está bem esgotado aí, mas uma curiosidade minha, que eu queria fazer uma pergunta acho que pro Pedro. A Semana de Arte Moderna, ela tá para as artes plásticas, assim como a Tropicália tá para a música brasileira? De tentar reconfigurar essa arte, de tentar trazer elementos estéticos de temas que são caros para o Brasil, mas também não esquecer de elementos que são estrangeiros, mas não nos vendermos para o estrangeiro. Sim, eu acho que é exatamente isso. Porque quando eu estou em aula, por exemplo, com eles, e a gente trabalhando quadros modernistas, eles sempre falam, nossa, mas isso é tão cubismo. Eu falo, realmente, mas é porque é para ser. Né? Você vai olhar, você vai lembrar do cubismo. Mas a questão do modernismo é, você vai olhar no cubismo, você vai entender que não é. E por que não é? Porque isso aqui é brasileiro. Por que é brasileiro? Quando a gente olha para Tarsila do Amaral, ela faz quadros voltados ao folclore. Então ela fala de Cuca, um quadro dela intitulado de Cuca. Só que a estética é muito próxima ao surrealismo e muito próxima do cubismo. Então é uma herança que é carregada e que é mostrada, né? Mas a ideia é, você vai entender que isso é uma herança, mas você vai entender que isso aqui é novo, né? Você vai entender que agora o ponto é outro. É a mesma coisa, você pega, por exemplo, o Gilberto Gil tocando uma guitarra, você vai falar, não, isso aqui não é um rock inglês, Sim. Isso não é um rock americano, isso é música brasileira, mas tocada em guitarra, né? Eu acho interessante, você trouxe, só para encerrar mesmo, né? A Tropicália e o modernismo, é que ambos surgem a partir do momento em que tá todo mundo já muito enclausurado com aquela ideia conservador, né? Sim. Então a Tropicália vem naquele boom de 68, né? Com vários movimentos revolucionários acontecendo ao mesmo tempo, até a queima dos sutiãs, né? Das mulheres lá na frente do Miss América. E o modernismo também na mesma ideia parnasiana, dessa burguesia completamente tradicional. Então, é interessante perceber, do meu ponto de vista, como a arte realmente, ela vem como a primeira fonte de manifestação de, tipo assim, cara, estamos cansados disso aqui, né? Por exemplo, fazendo com o contexto atual, acho que a pandemia refletiu também o quanto a arte faz exatamente, nossa, estamos cansados disso aqui, precisamos de alguma coisa nova, né? Sim. Essa reflexão. É isso então, gente. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Pedro. Obrigado, Dai. Valeu. Espero que vocês continuem acompanhando o nosso Avicast. Um forte abraço para todos vocês. Valeu. Valeu. Tchau.